Vamos continuar falando sobre teologia sistemática e teologia sistemática 2, bibliologia 2. Vamos lá. Não queremos trocar nossa fé na palavra de Deus por considerações a homens que consideram a sua sabedoria mais do que a de Deus. Queremos que a nossa fé se apoie, não na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Como diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 5. Então, o Seminário Teológico Luiz Online, ele oferece essas vantagens para você. Todo o nosso material é um material falado, filmado. Estamos lendo aqui a nossa apostila acerca de Teologia Sistemática 2, estamos em Bibliologia 2. Esse estudo é um estudo muito acadêmico, muito bem feito, uma estrutura muito boa para que você venha compreender. Então você preste atenção e vá compreendendo para que nos seus comentários você faça um comentário bem bacana, bem abalizado, tá certo? A estrutura da Bíblia. A Bíblia é, como já observamos, um conjunto de 66 livros escrito por cerca de 45 autores. Cerca porque tem livros que nós não sabemos qual é a autoria. Sobre a inspiração do Espírito Santo dentro de um período de 1600 anos. A Bíblia se divide em duas partes distintas. O Antigo Testamento, que contém 39 livros, e o Novo Testamento, que contém 27 livros. A palavra testamento tem duas significações. Em primeiro lugar, a palavra testamento significa uma aliança. Preste atenção. Um pacto, um concerto. No Velho Testamento achamos como tema central pacto que Deus fez com Israel no Sinai, cujo pacto foi selado com sangue. Êxodo capítulo 24, versículo 3 a 8, Hebreus capítulo 9, versículo 19 a 20. No Velho Testamento achamos também a profecia de uma melhor aliança que havia de ser feita pelo Messias, que iria vir, o prometido, o esperado. Jeremias 31 a 33, Hebreus capítulo 8, versículo 10 e 13. Muito interessante, né? No Novo Testamento se fala da nova aliança, pelo sangue de Jesus, pela qual podemos chegar perto de Deus. Mateus capítulo 26, 28, Efésios capítulo 2, versículo 13. Glória a Jesus. Glória a Jesus mesmo. É a nova aliança, novo pacto. E isso, você como seminarista, como cristão, tem que saber. São alianças do Velho Testamento e a aliança do Novo Testamento. Testamento significa também, em última vontade, a última vontade de alguém, quanto aos seus bens, entrando em vigor com a morte do testador. Tanto o Velho Testamento e ainda mais o Novo Testamento falam das riquíssimas bênçãos prometidas e vinculadas à morte do Messias, cujo testamento entrou em vigor com a morte de Jesus no Calvário. Gálatas capítulo 3, versículo 15 a 17. E Hebreus capítulo 9, versículo 17. E Romanos capítulo 8, versículo 17. Então, quando Jesus morreu, ele atestou o seu testamento. Ele fez um novo testamento pelo seu sangue, a aliança pelo sangue. O Antigo Testamento contém 39 livros, os quais se podem subdividir em 4 grupos. Livro da Lei, os 5 livros de Moisés, isto é, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Os livros históricos, de Josué até o livro de Esther, isto é, 12 livros. Os livros poéticos, que são 5, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Os livros proféticos são 17, Salmo, Provérbios, os livros proféticos são 17, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, chamados os profetas maiores, e o restante de 12 livros, de Oséias até Malaquias, chamados os profetas menores. Interessante? Está entendendo? Abra o seu entendimento. O Novo Testamento contém 27 livros, os quais podem subdividir-se em 4 grupos. Os livros biográficos de Jesus, os 4 evangelhos, o livro histórico, Atos Apóstolos, que contém história inicial da igreja primitiva, e os livros de ensino apostólico, 21 epístolas,
da Epístola de Romanos até a Epístola de São Judas. Livros proféticos, ou livro profético de Apocalipse. Esta é a divisão principal da Bíblia, falada de uma maneira minuciosa. Qualquer dúvida, volte o vídeo para assistir tranquilamente. A Bíblia é uma revelação completa, definitiva e concluída. Alguns têm procurando afirmar que Deus ainda tem dado outras revelações inspiradas, as quais pode se comparar com a Bíblia. Entre eles existe o livro dos Mormons, o qual dá um valor divino, e o livro da revelação divina da senhora Ellen G. White, da senhora sabatista Ellen G. White, o qual consideram de valor divino. Vez em quando aparecem os que desejam afirmar que Deus lhes tem dado uma revelação para os últimos tempos, as quais têm mesmo valor que a Bíblia. A Bíblia já resolveu este problema definitivamente e para sempre. Ela afirma terminalmente que não se pode acrescentar coisa nenhuma ao que está escrito nela, e não se pode tirar coisa nenhuma parte de sua mensagem, como diz em Apocalipse, capítulo 22, 18 a 19, Provérbios, capítulo 30, versículo 6, e Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2. A autoridade da Bíblia Sagrada, um livro que é inteiramente inspirado pelo Espírito Santo e que milhares de vezes repete, assim diz o Senhor, impõe autoridade divina e exige respeito e reverência e deve ser obedecido, como diz em Salmos, capítulo 119, versículo 4. Se for tirada a inspiração divina da Bíblia, ela também perde a sua autoridade e fica como uma arma de fogo sem munição. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia fica para os crentes que crerem nela como autoridade máxima, e eles não aceitam nenhuma imposição contrária à Bíblia, seja de que fonte for. Eles dizem, como disse o apóstolo Pedro, importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5, versículo 29. Jesus deu, quando aqui vivia, como homem, um grande exemplo de respeito à autoridade das Escrituras. Para ele, as Escrituras eram a palavra de Deus, como é registrado em Mateus 15, 3 a 6. E disse ele, conforme a palavra profética, eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim, deleito-me em fazer a vontade. Ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmo capítulo 40, versículo 7 e versículo 8. Esta profecia se cumpriu quando Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João capítulo 4, versículo 34. Jesus sempre citava as Escrituras nas suas pregações e palestras. Mateus capítulo 12, versículo 3, Lucas capítulo 10, versículo 26, João capítulo 10, versículo 34, Mateus capítulo 21, versículo 16 a 42, dos 1.800 versículos usados para registrar as pregações de Jesus, 180 versículos contêm citações das Escrituras, dando total autenticidade à Bíblia Sagrada, não deixando margem para nenhuma revelação particular que alguém possa tentar impor. Jesus ele não desmentiu nenhuma parte da Bíblia. Ele mostrou que a Bíblia é a palavra de Deus. Que coisa maravilhosa! A Bíblia é o manual de todo cristão. Para que esse manual? É um manual para a felicidade. Esse manual serve para sermos felizes e fazermos outras pessoas serem felizes também. A Bíblia é fantástica e quem lê com o coração contrito acha graça diante desse livro maravilhoso do Senhor Deus. Vamos continuar?